Where do the clouds go, baby? I don't know. Maybe they'll be back tomorrow, we will know. How many times do I have to tell you? Early in the morning, you're beautiful too. Bom dia, gente! Está oficialmente aberta a temporada de trabalhar no parque, entendeu? Tá calorzinho, solzinho, bons dias, porque tava uma chuvaiada e eu estava com vontade de ir há muito tempo. Então hoje vou levar vocês lá pro retiro pra gente ler, tô levando meu notebook pra trabalhar. Vai ser muito legal, espero muito que vocês gostem. Então se vocês curtem vlog, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. E bora lá comigo! Gente, hoje eu inaugurei essa bolsa que tá pesada, viu? Mas eu inaugurei essa bolsa que meu marido me deu de presente de aniversário, né? Pra levar pra praia. Só que eu pensei, cara, ela tem um tamanho ótimo pra levar as coisas de trabalho. Então, tô levando aqui um tapetinho, né? Pra eu poder botar no chão lá, por causa da grama. Daí, tô levando aqui o meu caderno de escrita. Tô levando meu notebook, minha carteira. Aqui debaixo está o meu Kindle. E aqui uma garrafinha com água, que é pra eu me hidratar, né? Então, ela coube tudo. E aí, dá pra levar tanto na mão quanto no ombro aqui com a alça maior, né? Achei genial. Aqui dentro tem a chave de casa e meu fone de ouvido. Então, perfeita pro rolê, gente. Falling asleep to rain upon the roof. All of my dreams begin and end. My dreams begin and end with you. I know you, like you know me, you know that I know you. I know you, like you know me, you know that I know you. Like you know me, you know that I know you. Even in my sleep, I see you in my dreams, beauty. Achei um bom lugar com sombra, debaixo de uma árvore gigantesca, mas que pelo que eu tô vendo não tem tanto bicho, porque o perigo é levar uma cagada de pombo na cabeça, não é mesmo, meus amores? Ai, então sentei aqui. Passa bastante gente aqui, mas ao mesmo tempo é um lugar mais isolado do parque, sabe? Não tem tanta gente assim. Mas tem muito pássaro. Ai, que delícia! E essa vista, gente, ali é parte do lago, né? É uma das partes que fica atrás do lago, tem uma estátua, é bem bonito, parece um templo grego, assim, romano. Ó, e essas árvores belíssimas. Aí eu tô debaixo dessa daqui, ó, super frondosa, gigante. E lá do outro lado tem uma menina que ela tá tomando sol. A gente chegou meio que juntas por aqui. I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. So if it all expires, I guess the date's not what it seems. But I can't help it, boy, she says to me. I'm not sure I truly gave my best. Made a home but still feel like a guest. And if I've made just one mistake, it's not speaking with my chest. Maybe I'll just cry a little less. The tension, headaches always get to me. Often leave me dazed and wondering. So do you mind if we rewind? 'Cause my mind's on other things.
but I'm not sure you'd find them interesting. And maybe I should practice how I feel. Se vocês estivessem vendo a gambiarra que eu tô fazendo pra gravar esse take, vocês teriam orgulho de mim, tá? Porque eu não trouxe um tripé grande. Então, eu equilibrei vocês aqui na minha bolsa de uma maneira tão boa que está alinhado. Eu estou em choque. Mas quero conversar com vocês sobre a leitura que estou fazendo, que é o livro A Magia do Amor, da Kate Stewart. Ela é a mesma autora de Um Menino Feito de Blocos. E assim, quando eu li a sinopse desse livro, eu fiquei completamente apaixonada, porque conversou muito comigo. Na trama, a gente vai conhecer a história da Hannah e do Tom. A Hannah, ela é a filha do Tom e ela nasceu com uma cardiopatia, um problema no coração congênito que foi descoberto quando ela tinha 5 anos. E desde então a vida dela não é a mesma, porque essa questão no coração precisou de acompanhamento médico durante toda a sua vida, desde a descoberta, né? Então ela sempre foi uma garota um pouco mais restrita. E por que conversou comigo? Porque eu não sei se vocês me acompanham há muito tempo e sabem, mas eu também nasci com uma cardiopatia. Eu operei, então depois da minha operação já não precisei de cuidados extensos ou de muita atenção, foi meio que curado, mas este ano eu descobri um novo sopro no coração, que dessa vez não precisa de operação, é um sopro normal. Mas quando eu li, eu tava justamente, a sinopse, né, eu tava justamente nessa parte de fazer exames e tentar descobrir se eu ia precisar operar novamente, o que ia acontecer. Então foi um livro que conversou muito comigo logo de cara. Mas enfim, aqui na trama, a Hannah, ela já está com seus 15 anos, quase 16 anos, então ela tá naquela fase da vida de fazer escolhas, faculdade, o que será o futuro, né, pra onde é que ela vai, o que ela vai fazer. Só que ela não tem muito essa visão de futuro, ela tem muito medo de criar planos, de traçar metas e de não conseguir realizar por conta do problema no coração. Especialmente porque agora ela descobriu que essa cardiopatia dela aumentou, que tá mais grave, que ela vai precisar de mais cuidados ainda. Daí a gente tem o pai dela, o Tom, e ele é um cara que ele se divorciou ali quando a Hannah era pequena, ele, né, ficou com a guarda da criança. Tem um pássaro aqui que ele tá muito empolgado. Ele ficou com a guarda da Hannah e ele sempre amou a Elizabeth, que é a esposa, a mãe da Hannah, só que, e depois que ele ficou com a guarda da filha, o problema do coração, então assim, ele ficou um pouco sem ter tempo pra si mesmo. E agora a Hannah insiste que é o momento dele se apaixonar novamente, dele ter uma nova pessoa, até porque ela tem medo de como o pai dela vai ficar, né, quando ela... Gente, tava tudo quieto, mas os pássaros... Na hora que eu comecei a falar, eles falaram, vou fazer aqui um escarcéu, mas enfim. Aí a Hannah, ela, né, tem medo do pai ficar sozinho e enfim, ela decidiu que é o momento dele encontrar um novo amor e tá ajudando ele nisso aí. E o Tom, ele gerencia um teatro municipal numa cidadezinha pequena da Inglaterra, que não tem muita verba, não tem muito dinheiro. E este teatro está em risco neste momento. E aí ele tá tendo que lidar com o teatro, lidar com encontrar um novo amor, lidar com a piora da doença da filha, com a filha se envolvendo em relacionamento pela primeira vez, ou seja... Muita coisa está acontecendo e assim, tá sendo uma narrativa muito gostosa. É um livro que a gente vê pelo ponto de vista dos dois protagonistas, né, do Tom e da Hannah. A Hannah, ela tem uma personalidade muito gostosa de se ler, que é aquela personalidade meio debochada, sabe? Ela é aquela personagem que fala muito com a gente, quebra a quarta parede, mas que ela sempre tem comentários ácidos para as coisas. E eu acho que é um tipo de personalidade muito interessante para pessoas que têm... doenças graves, porque normalmente elas são assim, um pouco mais debochadas, um pouco mais não me importo nada com o mundo, com a vida, com as coisas. Então tá sendo uma experiência gostosa, A Magia do Amor. Eu já tô em 44%. É um livro longo, ele tem mais de 500 páginas, mas a narrativa é fluida, sabe? Então isso é muito positivo e a gente tá interessado ali no que vai acontecer e em como a história vai se desenvolver. Então eu vou continuar minha leitura e compartilhar, obviamente, mais com vocês. But I'm just waiting on you to pull back the curtain.
ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love, but I've been wasting so much time living on cloud nine. Am I the only one who dreamed this up? And I've been standing on these highlights, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. I need you to wake me when I fall asleep. I'm dreaming that you think of me, but if you just Bom dia, gente! Continuando aqui o nosso vloguinho. Acordei dando uma organizada na minha to-do list, porque esses dias estão tensos. Eu tô um pouco doente, meu marido também, então vira uma bagunça. Mas já fiz uma listinha aqui pra semana, vamos torcer pra tá tudo certo. E agora eu vou me maquiar pro dia. E quero conversar com vocês um pouco mais sobre a minha leitura de A Magia do Amor, da Kate Stewart. Gente, eu tenho que conversar com vocês sobre os personagens, porque eu acho que os personagens são muito a alma desse livro em específico. Obviamente que os personagens são a alma de todos os livros que a gente lê, né, na maioria das vezes. Mas nesse livro em específico, eu falei pra vocês que a gente tem os protagonistas, né, o Tom e a Hannah, e são pai e filha. E assim, eles têm formas muito diferentes de ver a vida, tanto por conta da idade, quanto por conta das circunstâncias, né? A Hannah, ela tem um problema no coração, então ela tem aquela visão meio que limitada por si mesma de futuro, ela não planeja futuro porque ela tem medo do que vai acontecer, enquanto o Tom, de certa maneira, vive no mundo fantasioso que ele criou ali pra filha, ao mesmo tempo que temendo o que pode acontecer no futuro, mais esperançoso, sabe? É uma esperança que a Hannah já não tem. Só que, como eu falei pra vocês também, o Tom, ele dirige o teatro ali da cidade, que é um teatro que tá agora passando por uma situação complicada, correndo o risco de fechar, e esse é um dos plus da trama, né? Esse é um dos momentos mais, assim, intensos da história, da narrativa. E aí a gente vai ter uma horda de personagens que são muito interessantes e que estão nesse teatro, estão diretamente ligados a esse teatro. Apesar de ter personagens que não necessariamente estão ligados ao teatro, mas grande parte deles estão e eles, nossa gente, transformam um livro. Começa falando da Margaret, ela tem 80 anos e assim, ela chegou na trupe de uma maneira muito aleatória, sabe? E aí ficou, e todo mundo gosta dela, e ela é muito fanfiqueira, conta umas histórias assim da vida dela de atriz, de quando ela era jovem, só que ninguém sabe, ninguém nunca viu uma prova, mas todo mundo meio que acredita nela. E ela é aquela pessoa super sincera, entendeu? Ela te fala as verdades, joga na tua cara, e ela é meio que a melhor amiga da Hannah, então é bem interessante porque é uma menina muito jovem, tem uma melhor amiga muito idosa, e eu gosto muito desses paralelos de melhores amigas que têm essa diferença de idade muito grande, porque eu acho muito interessante de enxergar a vida por essas óticas distintas e de como essas pessoas conseguem criar laços de amizades. E daí tem a Sally, que é a melhor amiga do Tom, basicamente, e ela tem um casamento que a gente percebe que não é um casamento assim muito bom das pernas, sabe? É um casamento um pouco difícil, ela tem um filho que é o Jay, que é um menino que a gente fica naquela dúvida se ele gosta da Hannah no sentido amoroso ou não, o que tá rolando ali. E ela é uma personagem também muito interessante porque ela é uma personagem que consegue se aproximar de ambos os protagonistas e faz muito sentido pra história também, sabe?
E aí, tem uma personagem específica que eu gosto muito, que é a Natasha. A Natasha, ela é uma mãe que ela encontra no teatro e em algumas outras formas de lazer uma forma dela ser ela mesma, sabe? E eu gosto muito dessa discussão que traz no livro ali, de tipo, pô, só porque ela é mãe, ela tem que deixar os filhos dela participarem de todas as atividades com ela não pode ter um momento dela com ela mesma, ela não pode fazer coisas que são só dela. E eu gosto muito de como o livro traz isso, sabe? De como esses personagens, eles são desenvolvidos ao longo da narrativa. E aí tem o Calum, que é o interesse amoroso da Hannah. Ele é um coleguinha dela de colégio, eles dois têm muita ligação com o rolê das HQs, sabe? Das histórias de herói e tal. E ele é um menino que, assim, tem suas questões, entendeu? E essas questões são abordadas no livro. E tem toda uma questão envolvendo ele mesmo e um próprio passo pessoal, sabe? Uma coisa que ele quer alcançar. Então, o interessante é que a gente tem esses protagonistas, né? O livro narrado sempre por esses protagonistas, mas a gente tem também esses personagens secundários, que eles são personagens de suporte, mas eles também têm suas histórias pra contar. E assim, são histórias muito legais, são histórias muito interessantes, sabe? Que prende a gente de uma maneira muito gostosa. E nas histórias desses personagens secundários, os protagonistas também vão criando asas e contando um pouco mais sobre as suas próprias histórias. Então, isso é um ponto que pra mim é muito positivo no livro também. Estou aqui fazendo agora a sobrancelha. Eu tô tentando intercalar um pouco, fazer a sobrancelha com sombra. Agora eu tô fazendo com sombra, que é essa paleta da Natura Una. E com o lapisinho da Benefit, sabe? Só pra não ficar sempre fazendo de lápis, porque acaba entupindo um pouco os cabelos, né? E aí os pelos. E daí talvez seja isso que tá fazendo perder muito pelo. Enfim. Então é isso, eu acho que os personagens secundários são muito interessantes. Quanto mais a gente se aprofunda neles ao longo da história, mais a gente vai ficando empolgada, mais a gente vai querendo conhecer mais a trama. A narrativa da Kate é maravilhosa e a gente fica preso muito no livro, sabe? Em querer descobrir, em querer desbravar, em querer saber o que os personagens vão fazer, quando é que eles vão fazer. E eu acho isso muito legal, assim, quando o livro consegue prender o leitor dessa maneira. Eu acho que ele alcançou o suprassumo. Passando um pozinho aqui, bem básica. So much for some love to see us, 'cause you were mine lose. 항상 처음은 설레이지 널 보러 가는 길도 마치 구름 위지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 나 이렇게 내가 바보라는 것을 알게 되었어 참 바보같이 머리부터 발끝까지 콩깍지가 쓰여낸 커피를 들고 햇볕 아래서 널 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아 Let's go out in the sun 느낌이 왔어 이 리듬에 맡겨 발걸음에 맞춰 Fly with the wind 이 분위기를 타고 날아가지 못한 곳에 데려가줘 Time after time 사랑을 몰라 말들이 너무 많아 우리 걱정은 마 나는 널 보며 지금 말해 이제 조금 느낄 수 있어 yeah. Pronto, minha bateria está dizendo que vai acabar. Terminei minha make, errei horrores no delineado, mas ó, ficou bem fingido. Nada está acontecendo. 언제부터 시작한지 잘 모르 baby 너의 예쁜 목소리만 잘 알아 baby 너의 말투 내일이 when the sun's up maybe we'll make some memories It's all up to you Stop saying sorry like maybe you got me hypnotized Cause they don't slow down We don't know where we are going I just need you right on my side On the ride
try any harder. It's just better, it's just good when I'm with you. Alright, this feels good. You and I think we got something special, and I don't need to try any harder. It's just better, it's just good when I'm with you. Alright. Gente, o que foi o final desse livro? Eu ainda estou em estado de definir o que é que estou sentindo, o que que aconteceu. Eu tô ainda muito assim, a bulelê das ideias, entendeu? Porque, gente, sério, quando chega no final, o livro, ele te desestrutura completamente, assim. É um livro que é muito difícil de falar sobre ele, inclusive, porque tem tanta camada, meu Deus do céu. Mas tem um corte que eu marquei aqui, que eu achei ele fenomenal, e eu preciso ler esse quote pra vocês. Tem uma parte do livro, uma parte da narrativa, que ela é feita como se fosse cartas. São cartas que a Hannah escreve pra uma pessoa, que a gente vai conhecer e descobrir ao longo da narrativa. E aí, uma das cartas, ela escreve assim, ó. Um dia você pode sentir que se perdeu, pode ter o coração partido. Isso pode acontecer, por mais cuidadosos que sejamos. As pessoas podem ser cruéis, a vida pode ser difícil. Mas sempre haverá algum lugar para onde você pode escapar. Pode ser a música ou a arte, ou histórias em quadrinhos ou contos de fadas. Pode ser uma cidade, pode ser um amigo. Mas lembre-se, você escreve a sua história. Você escolhe o cenário e o roteiro. Não permita que ninguém mais faça isso. Além dos espinhos, além da floresta sombria, além dos mares revoltos, além dos lobos e das bruxas, existe um lugar para você. A história é como você o encontra. Gente, já é um quote que é forte por si só, dentro da conjuntura da vida, entendeu? Mas, dentro desse livro, ele é gigantesco, assim, ele é precioso, ele é fantástico. É muito interessante porque é um livro que conversa muito com a gente que é leitor, com a gente que tá muito envolvido no mundo da arte, porque é um livro que fala sobre essa jornada da vida e sobre como a gente se enxerga muito na arte, na criação, e como a gente enxerga a vida como uma história, sabe? E obviamente que ele funciona também para outras pessoas, porque a vida de todo mundo, no fim das contas, é uma história, né? É uma história que a pessoa está contando, uma história que a pessoa está vivendo. E eu acho que isso é o fantástico desse livro, assim, de como ele consegue criar uma trama tão complexa, com tantos pormenores, com tantas questões dentro de uma narrativa. Me perdi até. Dentro de uma narrativa que é muito fluida e que é muito gostosa de acompanhar. Uma narrativa assim, que você começa e você vai sendo guiado por ela até o final, sabe? E é um livro que a gente tem muitas questões sendo abordadas, sabe? A gente fala sobre depressão, a gente fala sobre parentalidade, a gente fala sobre amizade, a gente fala sobre o primeiro amor, a gente fala sobre se entregar pro amor depois de viver uma decepção amorosa, ou de, né, perder o amor de uma maneira que você não sabe se você vai conseguir encontrar o amor novamente. Então ele é um livro que fala sobre muitas coisas e que ele vai crescendo muito ao longo da jornada. E é muito a jornada da Hannah, obviamente, mas também a jornada do Tom. E é muito interessante porque são os dois personagens cuidando um do outro ao longo de toda a trama, né? É
ela com muito medo de como o pai vai ficar caso ela morra, caso, enfim, todos os planos de saúde dela não deem certo, porque é muito incerto também, e mesmo se ela consiga, a vida dela no todo vai ser incerta, então ela tem esse medo de que o pai se sinta muito abandonado, de que ele se sinta muito deprimido, porque ela quer ver o pai feliz que ela sempre viu. E o Tom, por outro lado, ele só quer ver a filha experimentando as coisas que todas as crianças vão experimentar, sabe? Então, essa questão até dessa morbidade da Hannah, porque ela é uma personagem muito mórbida, né, que tá o tempo inteiro pensando na morte dela, é interessante no livro, faz a gente dar uma risadinha ali, porque é o completo oposto do que o Tom espera. E aí o Tom tá querendo ver a filha seguir adiante, querendo ver a filha ter novas experiências, enquanto a Hannah tem medo de alçar ou de pensar, de planejar essas experiências, porque ela não sabe se ela vai conseguir viver. E é um livro muito sobre os dois personagens soltarem isso, sabe? Ela experimentar, planejar a vida, e ele experimentar viver de uma maneira um pouco mais vida louca, assim. Então foi um livro... É um livro intenso, gente. É um livro muito gostoso, é um livro que é emocionante, mas assim... Não é que é um livro trágico ou que é um livro triste, sabe? Ele é um livro que faz a gente pensar muito sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente gosta, dar atenção pro que a gente gosta, sabe? Planejar as coisas que a gente quer daqui pra frente, mas ao mesmo tempo pensar muito em viver o hoje também. E eu acho que isso é o interessante da história, de fazer a gente aproveitar a vida, mas também a gente pensar no que a gente pode viver mais, no que a gente pode viver além. E aí, é lindo, gente. Toda essa questão do teatro, sabe? Os personagens secundários que eu já falei pra vocês são, pra mim, peça crucial da história, e eles têm suas histórias contadas aqui, seus enredos sendo desenvolvidos, então isso também pra mim foi fenomenal. E o desenvolvimento do livro como um todo eu gostei demais, e assim, nossa, indico muito a Magia do Amor pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Vai derramar umas lagriminhas sim, entendeu? Mas vão ser boas lágrimas, vão ser lágrimas de felicidade, porque é um livro muito gostosinho de acompanhar. Gente, vai. Esse aqui são as regras, gente. Vai. A gente tá se registrando pra comprar o ingresso da Taylor no show aqui da Espanha. Eu já fiz o meu. Quando? Daqui a um ano. Daqui a um... Eu não sei o que eu vou fazer esse fim de semana. Gente, eu acho que eu vou saber o que eu vou fazer dia... Qual? Qual dia é? 30 de maio. 30 de maio. É que dia? É uma quinta-feira. Agora, eu nem sabia que fazia show no Barnabéu. Quando não tem jogo. Quando acaba a temporada de jogos. Que nessa época deve ter terminado. No próximo tem Eurocopa, né? Tem? E é em Alemanha. Pronto. Eles terminam antes por causa da Eurocopa. Ah. E aí? Hemos recebido tu registro. E aí? Agora é orar Como para assim, agora? A gente ficou meia hora aí. A gente vai fazer o que agora? esperar eles selecionarem a gente. Não. Eu esperei meia hora, não tem isso. É quando que comprar? Esperar eles selecionarem a gente. Por que vai selecionar? Porque um Pela monte de foto gente do se perfil? inscreveu. Eu espero que tenha alguma ligação com o site da Taylor Swift e que eles me selecionem. Foi que eu trouxe meu aparelho. Que eles me selecionem pelas minhas compras. Não, eu não acho que eles têm um algoritmo assim. Eu acho que sim, porque eles pedem o CEP, o telefone. Não, minha isso que te faz fé. acreditar e tu fica comprando. Porque acha que comprando vai ter mais acesso, meu Deus. Tu comprou mais ingressos já com as coisas que tu já comprou na loja dessa mulher. E eu já comprei ingressos no Brasil, então ela tem que me liberar. Pelo amor de Deus, Taylor Swift, eu nunca te pedi nada. Cara, deveria dar espaço para alguém que não assiste, que não viu, né? Aff, militando em cima do meu terceiro show. Psiu, silêncio. Ai! Need you to wake me when I fall asleep. I'm dreaming that you think of me. But if you're just too cool, I won't be your fool. Oh, when I fall asleep, I'm dreaming that you think of me. But if you're just too cool, I won't be your fool.
Editando vocês, gente. Meu marido tossindo na sala, coitado. Já editei, estou chupando pirulita aqui, que eu sou uma criança. E vim finalizar este vlog. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, que vocês tenham curtido a minha experiência com A Magia do Amor. Vou deixar pra vocês o link dele aqui embaixo. Lembra que tá disponível em livro físico e também em e-book. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!